leitoras e leitores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar a minha opinião e as minhas ressalvas sobre Destinos e Fúrias, que eu fiz uma resenha ali nessa semana, ali no sábado passado, que é o vídeo mais próximo aqui dessa playlist de continuação. Então hoje a gente vai falar sobre a minha opinião e é isso, vamos ao vídeo. Então, agora nós temos esse formatinho um pouquinho novo aqui no canal, que é o primeiro vídeo de uma resenha será apenas a sinopse. E aí, o segundo vídeo será só as minhas opiniões, com e sem spoilers. Então, pra que isso? Pra que se você vai lá assistir a sinopse, caso você goste, você venha assistir a minha opinião. Caso você não goste, você não é obrigado a assistir ou a ter um vídeo longuíssimo aí pra ver se você gosta ou não da história. Então o primeiro vai ser só a sinopse, caso você goste, você vem pra cá ver as minhas opiniões. Caso você não goste, é só seguir pra próxima sinopse. Então hoje nós vamos falar minhas opiniões sobre este livro, Destinos e Fúrias, da Lauren Groff, e eu vou falar tudo o que eu senti, todas as raivas que eu passei durante este livrinho, tá bom? Então vamos lá, minhas opiniões. Eu não vou falar da sinopse do livro aqui. Se você quiser, o vídeo vai estar linkado no card aqui em cima, então você clica aqui pra ver. Mas agora eu vou falar apenas minhas opiniões. Então assim, esse vídeo vai ser um pouco mais informal. Todos os livros que eu vou falar a minha opinião vai ser muito mais informal do que aquele que eu vou falar sobre a sinopse, tá? Então aqui eu vou falar mais de amiga e pra amiga mesmo. Então vamos lá. Gente, o que eu senti lendo esse livro foi uma mistura de desespero, com raiva, com alegria, com sentimentalismo. Foi uma coisa meio esquisita. Por quê? Não sei. Porque eu não consegui me apegar ao Loto, nem um pouquinho. Ele, apesar da história comovente dele, eu não consegui sentir empatia em muitos momentos. Teve outros que obviamente sim, né? Essa primeira parte vai ser só sem spoilers, e aí depois eu vou falar um pouquinho dos spoilers, mas eu vou avisar antes que isso aconteça, tá? Mas eu não senti empatia pelo Loto como eu senti por outra via pela Matilde. A Matilde foi uma personagem que eu consegui me conectar emocionalmente e consegui sentir as dores que ela sentiu, as dificuldades que ela passou. E isso, na minha opinião, não influenciou em nada negativamente no livro. Eu acho que só são perspectivas diferentes sobre uma vida. E eu acho que eu senti esse afastamento muito grande do Loto pela forma com que ele foi criado. Porque, na verdade, o Loto não nasceu assim. Ele não nasceu sendo bosta, sinceramente, que ele é. Ele foi criado assim, né? Ele foi criado como essa pessoa egocêntrica e egoísta. E aí, depois, conforme ele foi crescendo, os traumas só acrescentaram nessa bagagem negativa que ele tinha. Então, enquanto a gente conhece o Loto desde a infância, na primeira parte do livro, da perspectiva dele... No caso, o livro é em terceira pessoa, né? Mas a gente conhece da perspectiva dele, das visões que ele tem. Enquanto isso acontece na segunda parte do livro, que é o Fúrias, né? O Destinos é do Loto e Fúrias é da Matilde. Na segunda parte do livro a gente também conhece a Matilde desde pequena. Mas parece pra mim que ela tem uma carga emocional mais introspectiva do que a do Loto e um pouquinho até mais realista. O Loto é uma pessoa extremamente sonhadora e que sempre acha que tudo vai dar certo, enquanto a Matilde é uma pessoa extremamente realista e pé no chão. E é como se fosse dois lados de uma balança, assim, extremamente descompensados. E eu amei. A leitura é muito poética, tá, gente? É muito, muito poética. É aquela leitura, às vezes, até um pouco cansativa e difícil de ler caso você não tenha o hábito. Eu, por exemplo, não tenho o hábito de uma leitura poética. Eu não gosto de poesia, sou um pouco julgada por isso. Mas não, eu não gosto muito de poesia. Eu consegui ler o livro tranquilamente, mas também porque eu sou formada em escrita criativa e eu tive que passar por muitas e muitas cadeiras de leitura lírica. Então o lirismo não me incomoda numa leitura longa, numa narrativa, numa prosa. Enquanto o lirismo foi uma coisa que eu consegui passar totalmente de boa, a revisão foi uma coisa que me incomodou e me incomodou muito. Porque o que acontece? Pra quem não sabe, eu sou revisora de textos também. Eu tenho mais ou menos uns 40 empregos. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Um deles é ser revisora de textos. Então eu pego muito contrato, pego muitos livros, eu pego muitos textos, artigos e eu reviso eles como trabalho. E aí, quando eu chego numa leitura
onde é extremamente complicado entender a coerência e às vezes até o uso de vírgula e sabe, tipo, ortografia, gramática, num básico, às vezes, falta nesse livro um bom cuidado da parte do revisor, que eu vi que tem um revisor, porque quando eu fui reclamar disso pro Taylor, coitado, eu acordei ele pra reclamar disso, mas assim, eu tava reclamando disso pra ele, e ele assim, ah não, mas certo só traduziram, e eu fui ver, e não, realmente tem um revisor aqui, e esse revisor provavelmente não é especializado no que ele faz, ou ele não prestou muita atenção no que ele fez, porque assim, um livro com tantos erros assim, sinceramente, me incomodou. Foi um descaso com o consumidor. Eu paguei 5 pila no Prime Day, paguei, mas foda-se. Eu acho que é um descaso até mesmo com o autor, sabe? Porque às vezes a pessoa pode achar que é simplesmente um livro mal escrito, quando na verdade não é, ele é lindamente escrito, e foi culpa do revisor que não prestou atenção em uns erros que acontece, gente. Os autores têm um jeito próprio de escrever. Tu já nunca fez uma redação, por exemplo, na escola, e aí a professora, daí tu achava que tava perfeito, tu mandou pra professora, a professora fez 500 mil revisão, falou, repetição de termo, vírgula aqui. Claro que ela faz isso, por quê? Porque é o teu jeito de escrever, e às vezes o teu jeito de escrever tem repetições de termos, tem redundância, tem alguns erros de gramática que a gente não vê, é completamente normal, por isso existem os revisores. E nesse livro aqui, isso foi uma coisa que realmente me incomodou e que me fez tirar meia estrela da minha classificação dele. Mas, se tu conseguir passar por isso sem ter algum problema, eu acho que o meu problema foi realmente o fato de eu ser revisora. Mas caso uma pessoa que não se incomode tanto com esse tipo de leitura, tenha uma leitura extremamente coloquial, a ponto de não perceber esses tipos de erros, não tem problema. Ele não tem problema de coerência entre a história, tá? A história não tem problema de coerência, o que tem problema é a revisão, que foi uma coisa que me incomodou, mas pode não incomodar você. Agora, falando um pouco sobre os personagens e os plots que existem dentro desse livro, porque são vários, tá? Então, assim, os personagens são muito bem construídos e a gente percebe que esse foi o objetivo da Lauren quando ela começou a escrever lá na frente, porque ela escreveu literalmente desde o momento em que eles nasceram. Então, realmente, eles são muito bem construídos, eles têm sentimentos muito bem explícitos, eles fazem coisas que às vezes nem eles entendem o porquê, e eles têm problemas como nós, eles também falham em algumas coisas que eles querem acertar. Então, assim, é fácil ter essa identificação. Eu não senti essa identificação tão forte com o Loto quanto eu senti com a Matilde. Com o Loto foi muito difícil de eu ter esse mecanismo de identificação, talvez porque ele é pautado sempre desde pequeno para ser criado como uma pessoa relativamente egoísta. Os plots. Os plots, então, funcionam de uma maneira esquisita, porém funcionam. O que acontece? Plot twist é quando a gente tem aquela quebra de narrativa e algumas coisas te surpreende, algum segredo é revelado, alguma coisa assim acontece. Ou seja, tudo que a gente aprende na primeira parte do livro, que é Destinos, é desmentido pra gente pela parte da Fúria, que é da Matilde. Então, o que eu tirei do livro? Que o Loto via o mundo de uma forma extremamente diferente por conta de como ele foi criado. A Matilde, como é o extremo oposto, foi criada de um jeito muito, muito diferente. Então, a gente vê a perspectiva dela. E, ao meu ver, é muito mais crível o lado da Matilde do que do Loto. Agora, os plots são muito bons. Eles são tão bons que às vezes tu não percebe que eles passaram. Juro, fui enganado. E isso se dá pela narrativa extremamente lírica. Por exemplo, não é um spoiler porque acontece no início do livro, tá? Ali nos 6 primeiros capítulos, que são relativamente curtos, tá? Nos 4 primeiros capítulos, na verdade. O Loto é abusado sexualmente na escola por um professor. E acontece de uma forma tão bizarra, tão estranha, e é descrito de uma forma tão lírica, de uma forma tão suave, que tu nem percebe. Tu só toma o tapa e tu não percebe que tu tomou o tapa. O que foi que aconteceu comigo? Eu li o parágrafo inteiro,
Aí eu fui descendo e eu... Não, peraí. Aí eu voltei no início da página, reli, eu entendi o que tinha acontecido, levei um tapa na cara e pensei, cacete, beleza, já passei por isso, vou precisar prestar um pouco mais de atenção nas metáforas. Porque esse é um livro de metáforas, você tem que entender que esse livro é muito, muito lírico. Eu sei que eu tô sendo redundante aqui. Eu sei que eu tô falando horrores, o João vai querer me matar, porque ele foi uma das instruções que ele me deu, que não era pra repetir as coisas. Mas seguinte, vocês precisam ter a ciência de que esse livro é difícil de ler caso você não seja acostumado. Então, por que a minha classificação ficou em 4 estrelas? Quase beirando 3,5. Por quê? Meia estrela se deu por conta da revisão. Ponto. A outra meia estrela se deu por conta do lirismo. Não é um problema de narrativa, a narrativa é muito boa. É uma narrativa que te deixa, sinceramente, desconfortável o tempo inteiro. E esse foi o objetivo do livro, tá? De te deixar desconfortável. Então funciona. Esse não foi o problema. Não teve problema com narrativa, não teve problema com personagem, não teve problema... O problema foi o lirismo. Justamente porque ele não foi tão fluido quanto eu queria que fosse. Eu sou acostumada a ler livros extremamente coloquiais, e são aqueles tipos de livros que eu consigo ler em um dia no máximo. Eu costumo devorar um livro de até 300 páginas em umas 8 horas, 6 horas. Então, quando eu tiro pra ler, que é uma coisa assim que, como eu tenho muitos empregos, eu tiro pouco tempo pra ler no meu dia a dia. Quando eu tiro tempo pra ler, eu leio por horas. Às vezes eu não durmo de noite, eu literalmente viro à noite porque eu quero terminar o livro. E esse livro aqui eu demorei 3 dias pra ler por conta do lirismo. Então meio ponto eu tirei dele por conta disso. Ele deixa de ser um livro bom? Não, nem um pouquinho. Ele só é difícil pra ler. Isso me incomodou porque eu não sou acostumada. Talvez com mais livros nesse sentido fica um pouco mais fácil, mas no momento não foi e eu tive que tirar meia estrela porque não seria justo nem comigo, nem com vocês, nem com ninguém se eu não falasse disso, tá bom? Então, essa foi a minha classificação, 4 estrelas. E agora, como eu acabei de dar essa classificação, eu vou pedir pra você, criatura, oi, tudo bom? Curte, comenta e compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal, manda no grupo do condomínio, vai que tá expulso, sabe? Ajuda nós aqui a crescer, porque eu tô me esforçando aqui, o meu editor, João, tudo bom contigo? Tá se esforçando também, a gente tá trabalhando pra caramba pra fazer isso aqui crescer, estamos fazendo curso de marketing, estamos fazendo curso de um monte de coisa. Então, assim, me ajuda com esse biscoito. E esse pedido aí foi a finalização da parte sem spoilers, tá? Agora, daqui em diante, vai ser super curto, vai ser bem curto mesmo. Mas eu vou falar a parte com spoilers, que é só algumas coisas que eu vou falar ali no meio, pra quem deseja saber algum spoiler do livro, porque eu sei que tem gente que assiste os meus vídeos que gosta de spoilers, tá bom? Então, pra quem fica, um beijo, a gente se vê na terça-feira e tchau! E pra quem fica, pra quem vai continuar assistindo o vídeo, spoilers. Vocês viram como meu cabelo tá bom? Ele tá liso, né? Eu penteei hoje. A parte com spoilers vai ser super reduzida, eu já aviso isso pra quem tá aqui, vai ser muito, muito reduzida, porque eu não quero que os vídeos fiquem muito compridos e eu também não quero entregar toda a história pra vocês. Mas eu vou dar aqui alguns spoilers pequenos, apenas os spoilers que eu acho que têm extrema importância no livro. O primeiro deles, a gente sabe desde o início do livro que o Loto quer ser um ator, e que ele quer ser um ator da Broadway fazendo peças de Shakespeare, o que eu acho muito digno, porque eu adoro Shakespeare, eu acho ele muito digno e tal. Mas a gente aprende que o Loto não tem talento suficiente pra estar lá em cima. Ele começa a entrar numa depressão muito profunda, ele fica extremamente chateado porque ele tem problemas com a mãe dele, ele não corresponde com a mãe dele, aquela coisa toda. Então ele acaba meio que perdendo a herança super gorda que era da família. E aí ele precisa meio que se virar nos 30 pra conseguir arranjar algum emprego. Enquanto isso tá acontecendo, a Matilde é quem sustenta a casa. O que pra mim deixa a história muito melhor. Porque geralmente é o contrário, e geralmente o cara é aquele cara extremamente rico que não precisa se preocupar com nada. Esse não é o caso. Ele é super rico, mas ele precisa sim se preocupar com muita coisa. E a Matilde é quem sustenta a casa, o que pra mim é muito... A máquina.
tentando. Vergonha. Você não vai tirar isso, né? Eu te conheço, filho da puta. Mas então, a gente conhece o Loto como esse aspirante a ator que dá errado, então ele vira um dramaturgo. Isso é muito importante pra história e eu gostei muito desse plot, porque geralmente os personagens que entram com esse objetivo de serem alguma coisa famosa na vida acaba conseguindo alguma coisa de tanto prestígio quanto e visibilidade quanto. E é diferente com o Loto, porque ele quer estar na frente do palco e ele acaba atrás. Então eu acho isso muito, muito interessante no livro e quem gosta dessa dinâmica vai gostar muito desse livro. A parte da Matilde, que pra mim é a melhor do livro, porque a gente toma uns baques muito tenso, porque o que acontece? Antes a gente conhece a Matilde como essa pessoa angelical. E na verdade ela é uma pessoa que basicamente fez um trato com um cafetão, uma espécie de cafetão, pra trocar favores. E ela é de uma família extremamente problemática e assim que ela atingiu a maioridade, ela, ó, um beijo e se escapuliu, porque ela não queria ficar ali. E eu entendo muito, né? Porque... Mas então, quando a gente entende esse lado da Matilde, a história vira completamente. Eu fiquei, sinceramente, com muita vontade de voltar e reler todos os capítulos do Loto em que ele conheceu a Matilde, todas as ações da Matilde, pra ver o porquê que ela agia daquele jeito. Porque se ela age daquele jeito, é por conta das coisas que aconteceu com ela. Então isso tornou pra mim a história muito melhor, sabe? E, ai, sério, que pena que eu tive que tirar uma estrela inteira desse livro. Porque eu queria muito que ele fosse uns 5 estrelas, muito bem cheio, muito bem dado, pra que vocês lessem ele e ficassem com esse sentimento de satisfação que me deu em vários momentos do livro. Mas infelizmente não é assim que funciona, vocês sabem. Hoje a parte de spoilers foi bem pequenininha. É assim que eu tô finalizando a parte de spoilers, não foi nada demais, realmente. Mas eu também não vou falar o grande plot pra vocês, óbvio, né? Porque senão ia matar todo o sentido de vocês lerem a história. Mas aqui eu deixo o meu beijo, o meu abraço. Curte aqui, pelo amor de Deus, velho, que eu sei que tu não curtiu, eu tô te olhando, caceta. Sei que tu não curtiu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. A gente se vê na terça. A gente se vê na terça. Um grande beijo e tchau!